retornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Senhor, a Tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Aplica a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu ministrei na Santa Ceia passada e disse que ia concluir hoje falando sobre esse assunto, mas é um assunto tremendo. Preparado para uma viagem. Diz que nós, como vamos viajar, nós preparamos as malas, prepara o carro e tudo mais. A vida cristã neste mundo é um preparo para a viagem eterna. É um preparo para a viagem eterna. É aqui neste mundo que nós escolhemos a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. É aqui, é escolhido aqui. Tem até um louvor antigo que diz assim: a multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Então você tem amigo para te colocar no caixão, colocar dentro do túmulo, mas lá para frente, já naquela hora você já está ou com Deus ou com o capeta. Então nós olhando para esse texto aqui, nós vemos que o povo de Israel tinha sido abençoado por Deus, saído do Egito, tinha sido colocado em Canaã, terra que emanava leite e mel. O povo tinha recebido de Deus as bênçãos, mas o povo tinha abandonado a palavra de Deus. E agora Deus levanta os profetas, tantos profetas que Deus levantou, para falar sobre essa questão. E o profeta Oséias agora, ele diz: olha, vim, tornemos para o Senhor. E eu disse aqui que o arrependimento, irmãos, do ser humano, é a ferramenta, é o fundamento para alcançarmos o perdão de Deus. Sem arrependimento não existe perdão. Infelizmente, hoje a questão do arrependimento para muita gente é secundária, mas para a Bíblia Sagrada é primordial, é o princípio arrependimento, é o princípio da fé cristã, é o princípio da salvação, é tudo arrependimento. Outra coisa que nós falamos também aí é exatamente sobre o versículo 2. Depois de 2 dias, quer dizer, Deus nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quando você partir desse mundo, você vai viver diante de Deus. E eu disse que o chamado de Deus para uma renovação pessoal já começa aqui agora, porque a Bíblia diz que estando nós mortos de delitos e pecados, Efésios capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo escreve bem claro: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Cristo vos vivificou. Então, quando a gente olha agora a questão da ressuscitação, primeira ressurreição do cristão, ela é espiritual. Ela é espiritual. A segunda ressurreição é corpórea, que é a ressurreição para a glorificação no dia do arrebatamento. E nós paramos aí no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós dissemos, irmãos, que conhecer a Deus significa seguir as suas orientações conforme a sua palavra. Não é conforme uma ideologia. Porque, irmãos, existe uma coisa que tem que ser bem clara aqui: teologia é de Deus. Deus. Logia, estudo. Teologia, estudo da palavra de Deus. Então, isso é de Deus. Agora, a ideologia, ela pode surgir de várias fontes. Ela pode surgir da fonte do pensamento humano, do pensamento filosófico, de um estatuto, de uma organização. Pode surgir uma filosofia. Embora a filosofia seja uma ciência que se estude, a filosofia pode ser, veja bem,
incumbida de várias atividades na vida da sociedade humana. Tanto pode levar você para um bem, como levar você para o mal. Uma boa filosofia de vida não traz salvação, mas traz uma direção, vamos dizer assim, que possa agradar a sociedade e possa agradar a uma sociedade, não só num conjunto de grupo de pessoas, mas de nação e tudo mais. Quando a gente olha para essa questão de conhecer, prosseguir ao Senhor, conhecer e conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor, nós temos que olhar uma coisa: sem conhecimento da Bíblia Sagrada, é impossível conhecermos a Deus. Não existe conhecimento de Deus sem conhecermos a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a expressão máxima de Deus revelada ao ser humano. A palavra de Deus é a expressão máxima de Deus revelada ao ser humano. São as coisas reveladas para nós, porque muitas coisas profundas de Deus, que nós não iríamos entender, Deus deixou para Ele, como diz Deuteronômio 29. O que é revelado é para nós. Então a palavra de Deus já está revelada, embora exista muitas coisas difíceis de entender, como diz o apóstolo Pedro, para os indoutos e inconstantes. Mas para os que são salvos, o Espírito Santo usa homens e mulheres de Deus para instruir, para ensinar. Então nós vemos aqui que essa questão de prossigamos e conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas querem conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus, e sem eu conhecer a palavra de Deus, eu não tenho revelação do Espírito Santo para conhecer o Senhor da palavra. Quem vai me dar conhecimento de Deus é o Espírito Santo de Deus, através da sua santa e bendita palavra. Por que Jesus falou: a palavra que eu vos digo é espírito e vida? Então, irmãos, nós temos que fugir desse negócio de que não, qualquer fonte, qualquer caminho leva a Roma. Não é assim não. Não é assim não. Caminho para o céu é o único. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe um único caminho. Não existe vários atalhos. Existe um único caminho. Então, quando a gente olha essa questão de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos automaticamente a sua disciplina. Por que conhecemos a disciplina? Não simplesmente como correção, mas primeiro como salvação, como socorro, como fonte de inspiração para você viver o dia a dia, e uma série de fatores que você adquire através do conhecimento da palavra de Deus. Agora eu quero meditar com os irmãos no versículo 4: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Israel? Deus agora está falando assim: olha, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, vocês não estão preocupados, o que eu vou fazer com vocês? Lembra que eu preguei aqui na quinta-feira? Quem lembra? Aquele versículo que eu citei tanto do Salmo 81. Ah, se meu povo me ouvisse. Salmo 81 é uma referência disso. Deus ali várias vezes questiona o povo: ah, se Israel me ouvisse, ah, se o meu povo me ouvisse. Irmãos, infelizmente dá-se a impressão que as pessoas não têm mais ouvido espiritual. E o escritor Apocalipse deixa bem quem tem ouvidos para ouvir. Todo mundo tem orelha, todo mundo tem tímpano, mas ouvir são poucas pessoas que ouvem a palavra de Deus. As pessoas gostam de ouvir aquilo que traz, veja bem, sentimento próprio para ela. Se você pregar uma mensagem de autoestima, rapaz, você vai ter um auditório. Mas se você pregar uma palavra de conversão, você vai arrumar um monte de encrenca. Porque as pessoas não querem se converter a Deus, elas querem ser bajuladas, elas querem ser apupadas, autoestima. Olha, hoje eu entrei aqui, estou me saindo um gigante. É verdade, eu quero ver até quando vai durar isso aí. Porque o emocional termina, agora a palavra vivifica. Nós lemos os textos bíblicos aí: passaram os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar.
ela permanece, ela penetra, como diz Hebreus, bem claro, no capítulo 4 lá, ela divide juntas em medulas, alma e espírito, ela é apta para decidir o pensamento do ser humano, uma coisa que ninguém sabe, a palavra de Deus sabe o seu pensamento. Olha que coisa importante, irmãos. Então Deus, o que eu vou fazer com vocês? O que te farei, Efraim? E é interessante que lá no capítulo 14 aqui de Osés, você vai encontrar Deus falando assim: eu te amei com cordas de amor, com cordéis de amor. Eu te amei, Efraim, como ninguém te amou. Irmãos, o que Deus pagou por nós na cruz do Calvário, o apóstolo João não teve expressão assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, irmãos, entenda essa tal maneira como um preço que nós não podemos pagar. E multiplica por 1000. E multiplica por 10.000. E vai multiplicando, para ver se você consegue entender esse tal amor de Deus. O preço que Deus pagou por nós, pela sua igreja aqui na terra. Ele enviou do céu o seu Filho amado, extraiu de si o Filho para salvar a sua criação. Irmãos, não é brincadeira. Esse Deus de amor, um dia ele vai se assentar no seu trono como juiz para julgar todas as coisas. A igreja, o que você fizer na igreja vai ser julgada pelo Senhor Jesus Cristo após o arrebatamento, não para a condenação, mas para você receber de Deus o seu galardão, a sua recompensa pelo que você fez. Agora o julgamento do trono branco é para a condenação: apartai-vos de mim, malditos. Esse Deus de amor, hoje, um dia ele se tornará um Deus juiz carrasco, no sentido humano, para você entender, embora não seja carrasco, porque ele tem que zelar e velar pela sua palavra, ele tem que cuidar da sua palavra, ele tem que executar a sua palavra. E Deus pergunta para Efraim: que te farei, ó Efraim? Que te farei? O que eu vou fazer com vocês? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que eu aprendo com isso, irmãos? O grande mal do povo de Deus é a sua inconstância. Acorda a 100 graus, meio-dia está a 50 graus, à tarde está abaixo de 0. É um povo inconstante, não estou generalizando, mas é uma realidade, irmãos. Nós aprendemos isso aqui nesse texto. O grande problema do povo de Deus no passado era ser inconstante. Lembra que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o Senhor Jesus Cristo, falando sobre o Senhor Jesus falou muito sobre isso, sobre a questão da nossa conquista nesse mundo aqui, que levaria as pessoas a ficar preocupadas com a autoestima, com a aquisição das coisas, esqueceria o principal, o reino de Deus. As pessoas, irmãos, muitas vezes no seu dia a dia, nas suas lutas, ela cria um desânimo em si próprio, e aquilo vai criando automaticamente uma inconstância. Ela já não ora mais durante o dia, ela já não louva a Deus mais durante o dia, ela já não agradece a Deus por tudo que Deus tem feito. Pelo contrário, passa a murmurar, reclama de tudo. Se está sol, reclama; se está frio, reclama; se está... Lembra a semana que fez o friozinho aí? Nossa, semana passada estava calor, agora está frio. Ué. Que ontem agora está chovendo. Irmão, deixa chover para encher a represa, criar tilápia. Vamos agradecer a Deus para tomar banho, irmãos. Irmãos, as pessoas reclamam de tudo. É uma inconstância generalizada. Então nós aprendemos até o que te farei. A primeira coisa que eu aprendo é a inconstância. Nós não temos uma sequência. E a questão da perseverança é a questão também praticada pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo. A perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte, e tantas outras questões que você encontra na Bíblia Sagrada. Então, perseverar não é fácil, irmãos. Se você não tiver conhecimento de Deus, você não persevera.
Só persevera quem tem conhecimento da palavra de Deus. A luta vem, mas ele está ali na palavra de Deus. A vitória vem, ele está na palavra de Deus. A guerra vem, está na palavra de Deus. E a enfermidade vem, está na palavra de Deus. Ele está perseverando de acordo com a palavra de Deus. Porque do contrário, irmãos, é tão fácil dar um chute para o ar. É tão fácil. E o que tem de gente fazendo isso, e depois é seduzido pelas pessoas, chuta tudo para o ar e pronto. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, que te farei, Israel, que o amor de Deus, ele não é esporádico. O amor de Deus é constante. O amor de Deus, ele é eterno. É um atributo pessoal de Deus. Se nós soubéssemos como Deus nos ama, e o que ele tem para cada um de nós, irmãos, o apóstolo disse, não subiu a mente, não desceu o coração, olho não viu, ouvido não ouviu, o que Deus tem reservado para os seus. Olha que grandeza que Deus tem para nós, esse amor inigualável, amor imensurável, como diz o hino 404 no nosso cenário, sublime amor, o amor de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos do amor de Deus por nós, e passamos até a ofender a Deus com a nossa inconstância e com a nossa irreverência. Irmãos, temos que mudar essa atitude de cristão. Temos que perseverar em Deus, mas através da sua santa e bendita palavra, aprendemos da sua palavra. Outra coisa que nós vemos aqui, irmão, nesse texto, é que o amor a Deus esporádico e inconstante é o maior pecado do ser humano. Esporádico e inconstante é o maior pecado do ser humano. Você conhece aquela pessoa que um mês ele está dando glória a Deus, louvando, adorando, no mês seguinte ele senta no último banco da igreja porque ele não quer que ninguém veja ele? É o tipo de pessoas, está cheio desse tipo de pessoas, porque não conhecem a Deus. Quando a pessoa conhece a Deus, ela muda de atitude, a sua atitude é radical, ela tem prazer em adorar a Deus, em glorificar a Deus, ela tem prazer em cultuar a Deus, ela tem prazer em cultuar, porque ela conhece a Deus, e ela sabe que ela vai encontrar com Deus. Por que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque você vai lá ver no contexto, porque ele sabia que ia encontrar a Deus. Agora, muitas vezes, irmãos, nós não temos esse prazer de cultuar a Deus, tanto faz como tanto fez, porque nós não conhecemos a Deus. Agora, o dia que nós tivermos um encontro pessoal com Deus, irmãos, a coisa muda. A coisa muda. Quando nós tivermos um encontro pessoal com Deus, não adianta você comprar CD ou DVD de testemunho. Tenha o seu próprio testemunho pessoal com Deus. O seu próprio testemunho tem mais valor do que daquele vídeo. O seu próprio testemunho tem mais valor que daquele vídeo. Por que isso, irmãos? Porque é você e Deus. Se tem uma coisa que Deus quer de cada um de nós, é o nosso culto racional, particular com Ele. É o seu culto, do seu entendimento, o que você entende de Deus, o que você compreende de Deus. Outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui, irmãos, em nossa fé, Deus não é mais um. Não é isso não. Porque para muitas pessoas, Deus é mais um. Mas quando a pessoa conhece a Deus, Deus é o único, é o soberano, Ele é o exclusivo. Irmãos, que coisa tremenda, irmãos. Estamos vivendo uma época que o Senhor já não é mais exclusivo, já não é mais o soberano. Sempre tem alguma coisa. Essa metodologia nova, da filosofia nova aí, olha, Deus nos satisfez o nosso convívio, o nosso culto, não existia uma comunhão, então agora vamos participar de uma churrascada ou de uma pizzaiada para nós fazermos. Irmãos, se Deus não preencher o vazio da tua alma, pizza não vai preencher, lasanha não vai preencher, churrasco não vai preencher, feijoada não vai preencher, porque o único que pode preencher a nossa alma é o Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus. Nada, irmãos, nada preenche a alma do ser humano, a não ser Deus através da sua santa e bendita palavra.
Você pode entrar num culto caído, mas você levantará como um gigante através da bendita e santa palavra de Deus. Porque Deus, ele pode abater, mas Deus também levanta a pessoa através da sua palavra. Outra coisa que te farei, Efraim, te farei, Israel. Devoção única e exclusiva a Deus é demonstrado pelo nosso culto a Deus. Quando, irmãos, você conhece alguém e você ama essa pessoa, vamos pegar o caso dos jovens aqui. Primeira coisa que faz é colocar a melhor roupa, né? Já coloca a melhor roupa, já fica umas 2 horas na frente do espelho, né? Não está bem não, né? Ainda tem que dar mais um, né? Não é isso? Já começa assim. Quando você conhece alguém, você ama alguém. Mesma coisa é a mulher, o marido. Mesma coisa. Você conhece alguém, você ama aquela pessoa, você procura se apresentar de uma maneira elegante. Não é de qualquer maneira, é de uma maneira elegante. A mesma coisa é no culto. Vamos nos apresentar a Deus de uma maneira elegante, como pessoas realmente que têm prazer com aquela pessoa. A verdade é essa. A verdade é essa, irmãos. Então, quando a gente conhece a Deus, o nosso padrão de culto é outro. Começa já com a nossa presença e continua com o nosso sentimento. Presença e sentimento está relacionada. Se eu sou relaxado, tanto faz. Tanto faz deixar o chinelo no quarto, como na sala, como lá fora, é a mesma coisa. Cadê meu chinelo? Né? É relaxado. Então é complicado. Isso aqui não tem aqui na igreja, né? Graças a Deus. Mas o que a pessoa, quando é relaxada espiritualmente, irmãos, ela sofre as consequências do seu próprio erro. Ela sofre as consequências. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, veja bem, o nosso culto a Deus é único, é exclusivo. É demonstrado pelo nosso amor a Deus, pelo nosso sentimento a Deus. Quando você ama, você tem de prazer de falar para a pessoa, eu te amo. Quando você não gosta, a pessoa apertou a campanha, você dá uma olhada assim, de novo, meu Jesus. O culto é a mesma coisa, irmãos. Lembra que, veja bem, o nosso sentimento e racionalidade caminham junto. Caminho junto. Não é caminho paralelo, caminho junto. O nosso sentimento, se o nosso sentimento está no culto, se nós conhecemos a Deus e amamos a Deus, amor e sentimento faz parte do coração. Está alojado no coração, amor e sentimento. Como que nós prestamos esse culto a Deus? O povo de Israel, o povo de Efraim, as 10 tribos, e tanto Judá, meu irmão, você fala, que te farei, Efraim, que te farei, ô Judá? O que eu vou fazer por vocês? O que eu vou fazer por vocês? Se não existe sentimento, se não existe amor para comigo. Mas porque eu vos amo, eu vou livrar vocês. Só que tem uma coisa, vocês vão pagar o preço. O que aconteceu com Efraim, para nós encerrarmos? Hoje, mas se Deus nos der vitória e não vier arrebatar a sua igreja, no próximo Santa Ceia eu vou continuar nesse assunto, que tem mais uma coisa aqui importantíssima para nós nesse ensinamento aqui. Agora no versículo 5. Irmãos, Deus falou, o que eu vou fazer com vocês? Vocês não têm mais amor para comigo, não tem mais sentimento para comigo. O vosso culto, você pega tanto Oséias como os profetas Amós e outros profetas, que eles faziam o culto da maneira que eles queriam e não como Deus exigia. E Deus chegou ao ponto de falar através do profeta Amós, vocês me apresentam a mim louvor levedado, vocês cantam aquilo que não me agrada. Olha que situação, irmãos. Olha a situação desse povo. Mas o que eu vou fazer com vocês? Como eu vos amei, eu vou livrar vocês. Só que tem uma coisa, Efraim foi cercada. A Bíblia fala lá em Reis, que no cerco de Samaria a fome era tão grande, que as mulheres cozinhavam seus próprios filhos para comer. Vendia-se
Esterco de pombo, caríssimo. Cabeça de jumento morto de fome, fedido, caríssimo. Porque não tinha alimento. Mas tinha uns leprosos lá na porta. E não morreu tudo aquele povo por causa dos leprosos. Olha o amor de Deus aonde chega. Os leprosos excluídos da sociedade lá nas portas, estão lá. Olha, se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se formos lá no arraial e eles nos matarem, então somente vamos morrer. Então vamos morrer qualquer jeito, vamos lá. Chegaram lá, Deus tinha mandado um barulho tremendo, o exército tinha abandonado tudo, os assírios tinham abandonado tudo, não é isso? Abandonou tudo e deixaram comida, voltaram lá, começaram a comer, esconderam as coisas. Aí um falou assim: opa, o que estamos fazendo não é bom. Hoje é dia de boas novas. Vamos lá avisar o rei lá. Chegaram na porta, avisaram o capitão lá. O capitão falou que o camarada que tinha, o capitão que tinha falado com Eliseu, falou assim: amanhã vai ter fartura aqui. Todo mundo morrendo de fome, comendo criança cozida, comendo esteco de pombo, cabeça de jumento. Amanhã vai ter abundância, flor de farinha e tudo mais. E o capitão falou assim: ainda que se multiplique, né? Milhões, não vai acontecer isso aí. Você vai ver, mas não vai comer. O que aconteceu? Quando chegou a notícia lá, o rei mandou lá, chegou lá, foi um pessoal, o grupo, também não acreditou, foi um grupo ver. Quando voltou, falou assim: tem bastante não. O povo saiu somente da cidade, passaram em cima do capitão, mataram, porque não creram na palavra de Deus. Foram lá saciar a sua fome. O amor de Deus é tão grande pelo seu povo, que Ele faz coisas tremendas em nosso favor. Só que tem uma coisa, irmãos, precisava aquele povo pagar esse preço, que o próprio rei, uma noite, passando pelo muro da cidade, ouviu duas mulheres brigando, por causa que tinham comido o filho de uma num dia, e tinha que comer o filho da outra, no outro dia ela não quis cozinhar o filho. Precisava acontecer isso, irmãos? Não, irmãos, porque não deram crédito à palavra de Deus. E se nós como igreja, irmãos, embora vivamos embaixo do amor de Deus, amados por Deus, povo de Deus, não dermos ouvidos à palavra de Deus, nós vamos sofrer consequências. Mas se dermos ouvidos à palavra de Deus, está lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e que guardam a palavra desta profecia. Bem-aventurado é mais que feliz você que lê, você que ouve e você que guarda a palavra desta profecia. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Israel? Deus sabia nas suas entranhas, no seu amor, que Ele não ia consumir todo aquele povo. Mas muita gente ali pagou com a vida. E muita gente hoje, irmãos, redundância, e muita gente hoje vai pagar caro por não dar ouvido à palavra de Deus. As consequências serão terríveis por não darem ouvidos à palavra de Deus. Novidades, coisas novas. Quem não gosta de coisa nova? Roupa nova, casa nova, carro novo. Mas tem uma coisa: fé não é coisa nova não, irmãos. Fé não é coisa nova não. Para começar, a fé não é deste mundo, a fé é dom de Deus. No mundo se renova as coisas, para ser atrativo olhares humanos. Foi pregado aqui ontem à noite. O que seus olhos estão vendo é o que leva o seu coração. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão sendo seduzidas pelas novidades. O irmão ainda falou lá, né? Meus olhos estão vendo o bolo, né? Irmãos, que nós venhamos a dar ouvido à palavra de Deus. Vivemos sob a palavra de Deus. Vivemos, irmãos, em comunhão com a palavra de Deus. Irmãos, que Deus venha a ser engrandecido e glorificado em nossas vidas, irmãos. Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, não, irmãos. As doutrinas novas estão chegando. E agora chegaram aprofundadas em matéria de cursos, em matéria de seminários, em matéria de um monte de novidades.
mas fique com o bom e velho evangelho, que esse vai te levar para o céu. Esse vai te levar para o céu. O velho e bom evangelho, esse te leva para o céu. Amém, irmãos?